é exemplar. Ela transmite. Ana transmite para nós uma lição de vida, principalmente nós que estamos passando por algumas adversidades, por algumas coisas que nos desanimam, né? E aí entra Ana na história. Então vamos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 10. Vamos ver se o DJ encontra ali. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Isso, 10 em diante, né? Vamos até o 20. Está ali, ó. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ainda ler a tua palavra. Então, Deus, que o Senhor possa conduzir esta rápida meditação e que o teu Espírito possa nos ensinar a mensagem desta noite, em nome de Jesus. Amém. Então você vê que, mesmo com sua pouca aparição, né, no relato bíblico, Ana é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. Então ela aparece pouco, mas ficou um ícone. A sua história roda aí pelo mundo todo, principalmente pela luta que ela vivia, né, dentro da sua própria casa.
nós vemos que Ana, né, ficou muito conhecida. Você lembra quem é Matias? Lembra quem é Matias? Quase ninguém lembra, né? Matias foi o apóstolo que foi colocado no lugar de Judas Iscariotes. Mas você vê, ninguém lembra. Eu nem sei o que ele foi fazer lá. Sinceramente, não sei, né? Agora, a Ana já é diferente. Até porque que o nome dela significa graça, benevolência ou favor. Então, se você conhece alguém chamado Ana, né? Então, está aí o significado do seu nome, né? Bem, quem foi Ana, afinal de contas? Ali diz que mãe de Samuel. Bacana, né? Samuel é outro personagem da Bíblia que ficou extremamente conhecido. Um dos profetas mais conhecidos da Bíblia é Samuel. Você vê que uma coisa puxa a outra. A mamãe, né? E depois o filhinho. Então Ana foi mulher, Ana foi a mãe desse profeta, né? Que é muito importante até hoje para as nossas vidas pela mensagem que ele deixou para nós, né? E Ana era uma das duas esposas de Elcana, sendo a predileta, né, do seu marido. Então nós sabemos que naquela época era permitida a bigamia, trigamia e por aí vai, né? Então naquela época era permitido e entende-se talvez que Deus permitiu, né, uma outra mulher na vida de Elcana, né, porque Ana era estéril. E era muito importante naquela época, havia uma expectativa muito grande quando a mulher, né, a moça, se casava e eles ficavam, né, o povo ficava naquela expectativa da mulher ter um filho para dar sequência, né? A linhagem, ao nome, a família. Então o que acontece? Quando havia uma mulher estéril, essa mulher era praticamente discriminada, né? Porque ela não podia dar filho. E aí, naturalmente, né, Deus permitiu essa situação, né, que causou um problema muito sério dentro de casa, né? Então, Elcana, ele era um levita da linhagem de Coate, mas que não estava na família sacerdotal. Outro detalhe importante, né? Ele sendo levita, não fazia parte da família sacerdotal. Ana era estéril e com certeza, né, sofria muito com isso. E a outra mulher era Penina. Penina podia ter filho, né? E aí você vê duas mulheres dentro de casa e havendo, né, essa contenda. Por quê? Porque Penina podia ter filho, teve filho e sempre jogava na cara de Ana a sua esterilidade, né? Então Ana levanta esse clamor a Deus com toda a fé, com toda a convicção, como nós estamos estudando aí sobre oração, né? Precisa de fé. E há quantos anos essa mulher vivia clamando a Deus? E como eu lembrei no nosso WhatsApp, né? Nós somos aí estéreis, né?
de tanta coisa. A gente tem filhos, mas tantas outras coisas nós não temos. A gente às vezes tem um filho que não é evangélico, isso causa um peso muito grande, um sofrimento muito grande, pelo menos para mim, né? Porque eu sei que lá em casa tem a Ana Carolina que está meio afastada, né? Meio não, inteira, né? Então, se morrer vai para o inferno, sem dó. Tem esse negócio não, Deus vai ter misericórdia, não vai ter não, né? Eu falo para ela, não vai ter não. Então, se prepara, né? O inferno é um inferno, né? Aprendeu o caminho e cismou de dar uma volta. Bem, então é uma esterilidade, né? A gente não ter toda a família sob a mão de Deus, né? E tantas outras coisas que nós poderíamos ter e não conseguimos conquistar. Como eu falei aqui na aula de domingo, né? Você tem que ser coluna da sua casa. Porque muitas das vezes os filhos, né, não querem saber de igreja, por quê? Porque a gente fala muito mal da igreja, né? A gente vai para casa no carro falando mal do fulano, do beltrano, do sei quem, né? E isso a criança, ela lamentavelmente, ela absorve. Por que ela vai querer ser crente, né? Então nós vemos aqui a situação de uma mãe. Eu vou até me adiantando aqui um pouco, porque já está tudo aqui na cabeça, né? Você imagina o pedido dessa mulher. Eu fiquei assim, né? Fico lisonjeado com essa ação de Ana. E fico sem entender. Mulher não pode ter filho, né? Se eu me tornar repetitivo é porque eu estou adiantado, né? Uma mulher que não pode ter filho, e aí chora na presença de Deus, ora, e diz para Deus o seguinte: eu quero um filho homem. Deus escolheu o sexo. Legal, né? Também tinha que ser homem. Para fazer o voto que ela fez, tinha que ser homem, né? Então eu quero um filho homem. E esse filho homem eu vou entregar no templo. Então quer filho para quê? Viu? E foi o que ela fez. Teve o filho, passou aquele tempo do desmame, e entregou o filho dela no templo a esse, né, sacerdote Levi, esse que falou que ela estava bêbada. Mas ele falou que ela estava bêbada, a gente já sabe disso, não tem muito tempo que eu falei sobre isso. Mas ele falou também algo positivo para ela, que o Deus de Israel, né, escute a sua oração, o seu pedido, atenda ao seu pedido. Então, a primeira parte não foi considerada porque ela não estava bêbada, mas a segunda parte da sua fala aconteceu. Deus ouviu. E olha que ela engravidou rápido, né? Você vê que ela foi para casa, já não estava mais triste. Olha só, a gente tem que aprender a orar assim, gente. A gente ora, joga palavras lá para o alto, lá não sei para onde, e continua amargurado, continua sofrendo. Ana, a Bíblia diz que ela saiu dali já não estava mais triste. Por que será? Porque ela sentiu que Deus ouviu o seu clamor. Amém? Saiu dali feliz. Chegou lá, em casa, falou: Elcana, meu amor, eu estou muito grata porque, olha, eu orei a Deus, o sacerdote Eli, ele interpretou mal, mas eu saí de lá tão feliz. Então, meu amor, olha, vamos fazer um filho? Aí eles foram se amar, viu?
E a Bíblia diz que ela engravidou, nem fez o teste de farmácia de gravidez, a confirmação veio pelo Senhor. Então é muito linda a oração dessa mulher, a força que passa para nós, né? Essa certeza de que Deus está ouvindo o seu clamor, a sua oração, mesmo que demore um pouquinho. Olha só, Deus vai atender o seu clamor, Deus vai responder você, acredite nisso. Às vezes a gente quer para ontem, né? Imediato, mas não, Deus é tão tranquilo, Deus tem uma paciência, eu até penso que em alguns casos bem lenta. Deus é bem lento, bem devagar, né? Para que a gente possa criar, né, mais expectativa e mais fé nele próprio, né? Então, a rivalidade dentro do lar era constante, pois geralmente a esposa que não gerava filhos era humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Como eu falei, as duas dentro da mesma casa, uma era fértil, a outra não. E aí havia aquela contenda ali dentro. Mas tem um pormenor que a Bíblia diz, muito importante. Ele amava Ana. Viu? Eucana amava Ana, não Penina. Devia gostar como mãe dos filhos, né? A gente, aquela expressão que fala, não, são os filhos, é pai dos meus filhos, né? Então, geralmente a pessoa quando se divorcia, se separa, ela cria um ranço pelo marido, que ela fala assim, não, é o pai das minhas filhas, dos meus filhos, para não falar o nome do santo, né? E aí você pode imaginar, então havia uma briga com Penina, né? Por quê? Porque ela percebia que Eucana gostava mais de Ana. Você sabe por quê? A Bíblia não entra nesse pormenor, né? Então acontecia com Ana que frequentemente era atormentada por esta outra mulher, né? Então havia essa fonte de atrito, você pode imaginar, né? Às vezes coisas simples na nossa casa, a gente já vive uma situação ruim, imagine uma situação como essa, né? E aí, Ana, apesar de ser estéril, ela era a favorita, assim como Raquel, né? Você deve lembrar, era estéril, mas era a esposa favorita de Jacó. Então a Bíblia tem esses pormenores, né, que a gente não compreende muito, mas a gente vai aceitando, vai lendo, vai aprendendo, né? A expectativa de Raquel também foi bacana, né? A vida de Raquel, de Jacó, e são histórias que nos alimentam a alma. Não adianta que isso não mata a fome, né, estomacal, né? Isso nos alimenta a alma. Por quê? Porque a gente vai lendo, vai aprendendo, vai crescendo, vai entendendo, né? Então a palavra de Deus, ela se solidifica em nós assim. Essa solidificação vem pelo ensinamento, pelo estudo da palavra. Você percebe, né? Você vê dentro de uma igreja as pessoas que não estudam a Bíblia são pessoas fáceis de serem enganadas. Fáceis. Quando vem a heresia, vai atrás. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. Às vezes lê, mas também não absorve. Porque tem gente que lê a Bíblia por ler. Não, a gente tem que ler a Bíblia, né? Se vai ler o capítulo, a gente precisa entender aquele capítulo. A gente precisa interpretar o sentido daquela fala ali. Não é simplesmente ler. E aí nós vemos então que a Bíblia é um eterno ensinamento para nós.
Você vê, eu falei de Ana aqui não tem muito tempo. Só que peguei outro tempo, né? Agora estou trazendo a oração dela. Por quê? Porque a nossa quarta-feira é para isso, é família e interligado com oração. Olha só como família esquenta a nossa cabeça. A gente tem que estar todo dia orando pela família. Para quê? Para manter a família unida. Como eu falei aí de Davi, né? O cara conseguiu tantas coisas na vida, tantas coisas, e perdeu a família. Então você vê como é triste a gente saber que um filho vai para o inferno. Muito triste, muito doído. Por isso eu trouxe à baila a vida de Davi, porque não adianta sucesso desse mundo não, gente. Tem gente que abandona os filhos para terem sucesso na vida profissional. Filhos são largados aí, criados por terceiros, né? Não estou falando da necessidade, né? Tem necessidade que é necessidade, né? A minha mãe teve que ir trabalhar fora, né? Se brigou lá com meu pai, e aí minha mãe teve que trabalhar fora. E aí beleza. Ainda bem que lá em casa tinha um montão de gente, era tipo arrastão, né? 7 filhos, a gente estava tranquilo. Um batia no outro, um apanhava do outro e estava legal, e o tempo vai passando. Mas na época que minha mãe foi trabalhar fora, pô, tinha que ver a rua que eu morava lá em Madureira. A minha mãe era difamada, porque naquela época não era lícito a mulher trabalhar fora. Ué, tá vendo? E minha mãe foi cuidadora de idoso, foi enfermeira, e falavam mal da minha mãe. Por que ela tinha que trabalhar fora? Ué, por quê? Porque meus pais eram separados. Já contei aqui, né? Desses 30 anos dá para contar, né? Então meus pais eram separados, mas separados só de corpos. Olha que bacana. Eu fui criado pelo meu pai e fui criado pela minha mãe. Os dois permaneceram em casa. Meu pai não foi embora, não arrumou ninguém, minha mãe não arrumou ninguém. Só que meu pai dormia na sala, minha mãe dormia no quarto, né? E o bando todo, os 7 anões, né, dormia espalhado pela casa toda, porque casa com 2 quartos, 9 pessoas, você pode imaginar, eram em cima do outro, né? Aquelas camas de montar, né? De desarmar, né? Ser pobre é muito bom, gente, né? Então, quer dizer, a vizinhança, a realidade é que a vizinhança não sabia que eles eram separados, viu? Bem feito, a fofoca falhava. Ah, sabia? Porque papai era do DR, né? O caminhão do DR pegava ele na porta e trazia ele 5 horas, já para ele não dar uma voltinha. Né? Aí todo mundo achava que, né, eles se davam muito bem. E não se falava nada, nem o do motorista de ônibus, né, que diz lá, fale somente o indispensável. Eles não falavam nada. Ela entrava, ele saía, ele fazia a comida dele. Papai foi cozinheiro também do estado, né? Então ele fazia a comida dele, não sei se era medo de alguma coisa, né? E ela fazia a nossa, né? Mas gente, eu tinha pai e tinha mãe, eu nem senti. Eu não sei se foi por causa de mim, né? Porque acho que foi com 3 anos de idade ou menos, eles se desentenderam lá e nunca mais. Eu nunca tinha visto meu pai falar com a minha mãe e vice-versa. Eu não entendi aquele negócio, né? Mas deixa lá. Porque eu gritava um, corria, vinha me acudir. Reunião na escola, minha mãe ia, né? Ele não ia porque trabalhava, né, no estado, então não tinha essa folga, né? Então você vê. E não sou traumatizado. Se fosse, me naturava a Carla 45 anos, né? Então, ficar tocar, né? Então, graças a Deus, aí você pode ver, né, a nossa criação, a minha criação,
Então eu louvo a Deus, mesmo que eles foram assim. Agora, quando a mamãe adquiriu um câncer, né, no pâncreas, sei lá onde, né, minha mãe sofreu muito, 7 meses mais ou menos, né, e morreu com 7 meses de câncer. E quem ajudou minha mãe? Meu pai. Aí o velho foi, levava ela para o hospital, pegava táxi, não ia de conversa, mas levava, né? Aí você vê como Deus faz, né? Mas é o orgulho, que orgulho é uma tristeza, né? Porque depois que ela partiu, né? Graças a Deus partiu no Senhor, né? E depois que ela partiu, nós pegamos dentro da fronha do travesseiro a foto da minha mãe. Que cara de pau! Ainda bem que ele não é vivo, né? Senão ele ia brigar comigo quando chegasse em casa, né? Aí ele botou a foto, botava a foto da minha mãe na fronha lá do travesseiro. Quer dizer, é um orgulho, né? Faltou um diálogo, uma humilhação, uma humildade, sei lá o quê, né? Mas cuidou da minha mãe até a morte, né? Nesse período ruim, ele ajudou muito, e eu acho que foi bom ali para eles, né? De repente se perdoaram e foi embora, né? Mas aí Eucana agora está aqui enrascado com 2 mulheres, né? Dentro da sua casa também, sofrendo essa coisa toda, né? E essa irritação, acordava e chorava angustiada porque não podia ter filho e tinha uma mulher fértil dentro da sua casa, né? Então você vê, isso gerou naturalmente essa produção de dentro de Ana um relacionamento com Deus. E é o que você tem que fazer. Você tem um problemaço na sua família, olha só, você tem que se entregar para vencer isso. Você tem jejuado por alguém dentro da sua casa para vencer isso? Não sei. Você tem que fazer isso. Deus está esperando isso de você. Não adianta ficar esperando o tempo passar, as coisas acontecerem. Se Deus quiser, vai acontecer. Não, isso é muito tradicional para a minha vida. Esse negócio de se Deus quiser, vai acontecer, né? Não, Deus quer que aconteça. Agora, você tem que buscar. Você tem que ir lá fazer como Ana, chorar nos pés do Senhor, né? Não falar nada, mas chorar ali, ficar como Eli não entendeu, porque, poxa, não saía som, ele queria ouvir o que estava acontecendo, né? Agora, você precisa fazer isso pela sua família. Você precisa, né, fazer um jejum, fazer um propósito diante de Deus. Olha, nós já vimos aqui, eu, né, já, nesses 30 anos, já vi tantos propósitos nessa igreja, achei bacana, propósitos sensacionais, né? Teve uma mulher aqui, né, uma jovem, e aí ela falou para mim assim: pastor, eu vou fazer prova pro bombeiro. Vou fazer prova pro bombeiro. Eu falei, pô, que benção, né? Vamos orar, vamos, né? Aí oramos, ela falou, não, mas eu fiz um voto a Deus, um propósito. É mesmo? Tá bom, vamos ver. Depois eu lhe falo. Passou os meses, ela fez a prova, foi aprovada, a sargento do bombeiro. Ih, mas que felicidade. Eu estou falando coisa simples, né? Uma bobagem. E aí ela veio com o envelope e falou, está aqui, ó, meu primeiro salário. Eu falei, é mesmo? Todo? Todo. Foi o propósito que eu fiz a Deus, o voto que eu fiz a Deus. Que se eu passasse, o meu primeiro salário seria todo para a sua obra. Deus ouviu a oração dela. E está até hoje no bombeiro. Acho que é primeiro sargento, segundo, sei lá. Essa graduação aí que eu nunca entendo. Não sei quando que é o primeiro, quando é o terceiro. Não sei quantas divisas tem o primeiro, quanto tem, só o terceiro. Só
o sargentão, que eu sei que é 3, né? Então você vê, gente, nós precisamos fazer isso. Não fica nessa morosidade, não. Você não vai arrumar nada, né? Então tem que fazer voto a Deus, né? Eu vou falar aí depois com o pastor Adriano, a gente vai ter que ser uma igreja, voltar a ser uma igreja de jejum. Eu acho que ninguém faz mais jejum nessa igreja. Está todo mundo aí tradicional. Né? E normalmente os tradicionais não fazem jejum, né? Não acreditam no jejum. Grande maioria deles, né? Então nós não, nós somos pentecostais, nós acreditamos nisso, né? Precisamos vencer através do jejum, da oração. Olha quantas coisas você tem que conquistar e precisa jejuar. Então começa a pensar nisso, né? Faça então como Ana, né? E mesmo sendo uma mulher angustiada, confessa, ela mesmo diz que lá é uma pessoa angustiada, olha só, sofrendo angústia, né? E a pessoa angustiada é muito triste, né? Até que ela até contamina as pessoas ao seu redor através dessa angústia, né? E ela era assim. Então, em uma dessas jornadas a Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo, né? Como nós vimos aí, e com amargura, viu, amargurado, ó, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em sua oração, Ana pedia por um filho e, naturalmente, fez um voto ao Senhor. Então, olha só, faça um voto ao Senhor quando você sair daqui hoje, para você conquistar o que você está esperando. Porque ela fez um voto ao Senhor, e como eu falei que eu não consigo entender, né, porque, né, que a mãe faz um voto desse peso, de entregar o seu filho, e você vê que Samuel ficou lá. Eli tomava conta de Samuel, desde garotinho. Lembra dos sonhos, né, de Samuel? E ele corria lá, Eli, né, tive um sonho assim, assado. Não, né, bacana isso. Então é difícil a gente entender. Por quê? Porque filho, a gente se apega muito. O filho casa, meu Deus do céu, tem mãe que fica doida. Ai, meu filho agora casou, será que ela vai cuidar do meu filho como eu cuidei? É azar dele. Se ele escolheu errado, o problema é dele. Você que fique tranquila. Mas não, tem mãe que se preocupa demais. E fica, será que ela vai passar a roupa do meu filho como eu, né, eu passava? Hoje nem se passa a roupa. A gente encontra pessoas aí com camisa que parece que tirou da caixa de fósforo. Pô, toda amassada. Caramba, acabaram com ferro, não sei, na casa dessas pessoas, né? Meu Deus do céu. A mãe fica assim, meu filho acho que está magro. Será que ela está cuidando bem do meu filho? Cara, leva ele para casa. Leva ela junto, né? Mas não, a gente tem que viver a vida, deixa os filhos, velho. Eu sempre falei para meus filhos, a gente cria filho para o mundo, não é para nós. A gente cria para o mundo. Eles vão escolher a vida dele, né, a profissão, vai escolher a mulher e vai embora. E a gente vai ficar orando, pedindo a Deus que dê certo, né, que ele possa ser feliz ou ela possa ser feliz, e vamos caminhar. E aí então ela faz um voto aqui, prometeu entregar o seu filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha que bacana, né? E sobre sua cabeça não passaria navalha. É o voto do Nazireu, né? Então esses caras que tinham essa missão, eles não podiam cortar cabelo,
Lembra do Sansão, né? E não podiam beber bebida forte. Eu fico intrigado com esse negócio na Bíblia, bebida forte. O que será, 51? Né? Aquele conhaque que eu bebia antes do baile para não curtir maconha, essa coisa toda? Não sei. Escuta lá minha mensagem lá, tá lá no YouTube, né? Tinha que tomar um conhaque dreia, né? Para ficar doidão, porque o pessoal dentro do clube começava a fumar maconha e eu não podia fumar maconha, que eu era nazireu. Dona Rosa estava lá orando por mim, eu não podia me perder, graças a Deus, né? Que ia ficar um vício a mais, né? Deus me livre. Então você percebe, né? Que tinha uma grande responsabilidade. E você percebe também o voto que é feito para uma terceira pessoa. Pô, por isso que deu aquele problema lá com Sansão. Aí nós vemos aqui o voto para Samuel. Aí Samuel cresce, né, deixa o cabelo assim, ó, eu estou nazireu. Eu não voto nazireu, aí, cabelo bacana, né? Então, vamos que vamos. Aí, por que ele tem que seguir o voto que a mãe dele fez? É porque Deus está no controle. Porque senão ele não seguiria, ele não faria. Então Samuel foi um homem separado, foi o cara, né, homem de Deus mesmo, ali fazendo e agradando a Deus, né? E aí nós vemos então que enquanto Ana orava com perseverança, né, ela era observada. Você percebe que quando a Bíblia mostra que Eli estava observando, né, Ana, é para mostrar para nós, né, que nós temos uma vida cristã, evangélica, e somos observados pelas pessoas lá fora, pelo vizinho, pelo colega de trabalho, aquela coisa toda, né? E não dá para a gente fugir. E assim acontecia com Ana. Ana estava sendo observada, a ponto de ser julgada, inclusive, né? Então, ele havia reparado que, como eu falei, né, que eu acabaria repetindo algumas coisas, porque me adiantei, né? Porque preocupava ele, porque ela se movia os lábios e não falava. Então havia ali uma confusão. Eu acho que ela está bêbada. Você percebe que as pessoas julgam a outra, né, por qualquer coisa? Eu lembro, isso me dói até hoje, a história que eu vi de um homem batista, regente do coral de uma igreja batista, isso há muitos anos, não é coisa nova não, né? E ele parou num bar e pediu, né, um guaraná. O cara falou, olha, só tem convenção. É o pior, né? Convenção, né? E ele falou, não, tudo bem, eu estou com muita sede, quero tomar um refrigerante. Ele pegou lá. E passaram no bar aquele linguarudo endemoniado da igreja, porque na igreja tem endemoniado também, né? E passou e viu e falou para a igreja, para o responsável lá da igreja, que ele estava tomando cerveja no bar. Olha só, não pode nem beber Guaraná Convenção, né? Era convenção. Mas o linguarudo foi lá e falou, isso foi um fato mesmo, aconteceu. E aí o que acontece? Não levantaram para perguntar, para saber, né? Imediatamente, pela informação, o homem foi afastado do coral. E aí, depois, excluído da igreja. Esse homem morreu de paixão, de tristeza, né? Pela falta, né, de sabedoria da liderança. Porque a gente não tem que acreditar nos outros. Ah, fulano está ali, isso é problema dele, né?
E aí mataram o rapaz. Essa peste que falou, a gente com certeza sabe para onde foi, né? Quer dizer, calúnia. E aí ela também foi confundida aqui, mas imediatamente eles resolveram, porque ela explicou que não tinha bebido vinho nem bebida forte, tá vendo? Então aí Eli se retratou, aceitou naturalmente, né, o que ela tinha falado. Beleza. E quando não acontece isso? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, para que a gente não seja um instrumento de Satanás. Temos que ter muito cuidado, porque ele está ao nosso derredor, doido para arrebentar a gente, né? Uma vantagem que nós temos é que ele está ao derredor, e ao redor está o anjo do Senhor, né, nos protegendo, senão a gente estaria fulminado. Então tem gente que expulsa o anjo e fica com ele, né? Então tem que ter esse cuidado naturalmente, né? Bem, quando Eli pediu que, o que eu falei, né, que ela se apartasse, e aí ela justificou, eu entendo, né, que ele abençoou Ana naquele momento. Ele ia abençoar. Naturalmente a oração dele foi: poxa, Senhor, atende o clamor dessa mulher. Eu tenho acompanhado a vida dela, como ela sofre, puxa vida, por ser estéril, como ela sofre lá com Penina dentro da sua casa, lhe acusando, né, e falando mal, e com certeza, né, ela foi abençoada também pelo Eli, mesmo Eli, né, tendo um problema sério, né, que vocês conhecem a história de Eli também, né, os filhos dele, ele também não soube passar o exemplo, né, para os filhos, e os filhos viraram um troço. Você vê um sacerdote, um homem de Deus, né, e acaba perdendo os filhos também. Os filhos fizeram uma anarquia tremenda com as coisas do Senhor. Então todos nós estamos propensos a isso. Então a gente tem que se preocupar com a família. A gente tem que abraçar a nossa família. A nossa família é mais importante que tudo, que o nosso emprego, que o nosso sucesso lá fora, mais importante que tudo, né? A gente precisa primar por isso, porque não queremos ver a nossa família perdida, né? A gente não quer isso para a nossa família. Bem, diante disso, né, aí ele falou: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Foi o que a Bíblia nos informa, né? E aí ela partiu dali, como eu falei, já não estava mais triste. Eu agora vou observar isso. Quando eu fizer uma oração veemente, né, eu vou observar se eu vou sair da oração triste ou alegre. Que aí se eu sair alegre, em paz, eu vou pensar, lembrar de Ana e falar: caramba, Deus já registrou minha oração. A gente precisa ter essa sensibilidade. Eu aprendo isso com Ana. Pô, por que ela saiu dali alegre? Já não estava mais triste? Porque Deus falou com ela. Falou: vai para casa que eu vou, né, abençoar a sua vida. E aconteceu, né? Então o Senhor concede o desejo de Ana, né? E aí voltou para Ramá, aquela história toda, como eu falei, e aí entrega o menino, né, lá no templo, no tabernáculo, aos cuidados de Eli. Todos os anos, quando ia adorar em Siló, Ana tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel. Olha só, preste atenção. Todo ano ela levava uma roupa nova para Samuel. Você percebe que ela queria ter o filho, mas o mais importante de criar o filho era agradar a Deus.
E Deus ficou muito feliz com isso. Talvez tenha sido o voto, gente, que convenceu Deus dela ter um filho. Então eu vou repetir. Tem gente que fala repetir de novo. Repetir só pode ser de novo, né? Então eu vou repetir. Faça um voto a Deus. Eu quero daqui a um tempo ouvir você falar assim para mim: olha, eu fiz um voto a Deus e Deus ouviu o meu voto. Faz um sacrifício. Ah, mas a Bíblia diz para não fazer sacrifício. Não, faz sim. Não, esse negócio de sacrifício, tem gente que não sabe nem o que é sacrifício, já não faz nada mesmo, já acha que jejum é sacrifício. Não, nada de dieta. E o jejum intermitente, sei lá o que, intermitente. Caramba, rapaz, eu estou doido para fazer esse jejum para ver se emagreço. Caramba, né? Então olha só, todos os anos ela tinha o hábito de levar uma roupa nova a Samuel. Esse seu filho foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, o qual aparece no livro do profeta Jeremias num grau de importância semelhante a Moisés. Foi Samuel que, usado pelo Senhor, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e depois Davi. Posteriormente ao nascimento de Samuel, ela se tornou mãe de mais 5 filhos. Olha só, gente, aí escancarou, né? Caramba, era só um que ela queria, mas esse um ficou lá com o Senhor. Então Deus deu mais 5. Ó, se você só tem um, faz mais uns 4 aí, para ficar alegre, né? Encher a casa de alegria. Então, você vê que coisa maravilhosa, né? Agora, essa mulher tem vários filhos e agradece a Deus. Gente, uma mulher agradecida a Deus. Deus adora agradecimento. Deus adora culto em ações de graças. Por quê? Porque Ele entende que nós reconhecemos o que Ele fez por nós. E aí nós oferecemos um culto em ações de graças. E Ana está aqui, né, agora com 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Aí vem o cântico de Ana, a outra oração de Ana, para a gente encerrar, né? Então, no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, nós lemos sobre a oração de Ana em forma de um cântico de ação de graças. O conteúdo desse cântico, sem dúvida, é muito significativo. Nele, Ana reconhece a graça, o poder, a santidade e a soberania de Deus. Viu que bacana? Então nós vemos, né, que Deus operou de uma forma sobrenatural e ela é grata a Deus. Então nós devemos ser gratos a Deus. Gratidão é algo fora de série. Você faz um favor para alguém e esse alguém oferece gratidão a você. Poxa, que felicidade, você nem estava esperando isso. Mas é uma coisa tão emocionante. E eu fico imaginando Deus, né? Deus recebendo gratidão nossa. Hoje aí tem tanta coisa de gratidão, né? O WhatsApp então despeja lá um caminhão de troço pronto sobre gratidão, né? Bacana, legal. Mas quantas vezes nós deixamos de ser gratos, né? Então a gente precisa entender isso, precisa aprender aqui com esta mulher, né? E aí, a característica interessante desse cântico de Ana
é que ele possui muitas similaridades ao cântico de Maria quando o nascimento de Jesus lhe foi anunciado, né? Então é isso aí. Eu espero que você entenda, né, o recado desta noite, para que a gente consiga vencer. E olha só, os dias estão tão ruins que se a gente deixar coisa para vencer depois, não vai dar tempo. Então vamos orar com fé, vamos pedir a Deus, né, que isso aconteça na sua vida, para que você possa, né, ser grato a Deus pela vitória que Ele vai te dar. Você não pode perder mais, olha só, não dá tempo de perder mais, nem empatar, né? Por isso que as igrejas têm culto da vitória. Eu nunca vi culto do empate, nem da derrota, né? Só tem culto da vitória. Então, olha só, vamos lá, vamos conquistar o que ainda não conquistamos. Então, olha para essa mulher, olha para a vida dela, o sofrimento, né? E você talvez esteja sofrendo tanto quanto ela, mas precisa vencer. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela vida e exemplo de Ana. Deus, que o Senhor possa atender o clamor do teu povo. Tenha misericórdia de todos nós aqui. Senhor, cada um de nós temos um grande desafio pela frente, coisas que temos expectativa e ainda não conseguimos vencer. Então, Deus, nos ajude, nos dê essa convicção, nos dê, ó Deus, a alegria, como o Senhor deu a Ana naquele momento da oração. Ela já não saiu mais triste dali, porque ela já estava com certeza convencida pelo teu Espírito de que algo bom ia acontecer. E olha, Deus, quantas coisas boas o teu povo aqui está esperando acontecer. Então, Deus, faça acontecer em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu coloco em tuas mãos esses pedidos de oração, que não são simples papéis, são vidas arroladas em problemas, dificuldades, lutas, agradecimentos. Senhor, que o Senhor possa operar em cada pedido aqui mencionado, porque quem escreveu teve fé no Senhor, e eu abençoo esses pedidos em nome de Jesus. Leva-nos agora para os nossos lares, e ao chegarmos em casa, que a planta do nosso pé abençoe a nossa casa, e que sejamos, ó Deus, um povo feliz, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão, viu que rapidez? Deus é bom demais.